Amigos, posso chamá-los de amigos? Posso? Podemos nos chamar amigos? Podemos, não podemos? Devemos nos chamar amigos? Devemos, não devemos? Devemos nos ver como irmãos? Devemos. Precisamos nos sentir uma grande família. Uma grande família que muitas quartas-feiras tem se reunido aqui para poder estudar o Evangelho de Jesus. E a gente tem que ficar muito alegre com isso. O nosso movimento, a nossa contribuição, a nossa presença. A gente precisa lembrar que estar aqui é bom. E esse estar aqui precisa transformar o restante do nosso dia, o restante da nossa semana. E a gente precisa ter essa percepção. A gente vem aqui para poder estudar um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa caminhada. E precisamos ter a coragem de fazer as mudanças no nosso dia a dia. Sempre agradecendo a Deus, esse Pai amoroso que sempre nos fortalece. Nós estamos com uma missão gostosa hoje, falar de um trechinho do Evangelho, Sermão da Montanha, lá no capítulo 6 de Mateus. E a gente gosta sempre de trazer, essa belezura para a nossa reflexão, porque a gente tem entendido nos nossos estudos que aqui tem palavras de vida eterna para um espírito imortal. E esse é um dos princípios que a gente precisa ver, considerar, viver, Questão 170, questão 171 do Livro dos Espíritos trata dessa questão da imortalidade. Quando a gente fala em reencarnação, está se falando em imortalidade. Quando nascemos, nós recebemos um corpo. Eu, espírito, nós, espírito. Quando entramos, na barriguinha da mamãe, recebemos um carro, um veículo. E vamos usar esse veículo por todo o tempo que aqui estivermos. E um dia o carro vai dar defeito, Ele vai dando defeito ao longo do tempo, não é assim, gente? Não é assim? Precisa trocar o escapamento, pneu, Não vai dando problema durante a caminhada, nesse carro que a gente não sabe passar pelo quebra-mola tranquilo, A gente freia de qualquer jeito, Põe qualquer gasolina, Qualquer combustível, vai estragando aí. E a gente, ao longo do tempo, a gente vai tentando fazer as manutenções e lanternagem nesse carro, mas um dia esse carro para de funcionar. E aí é hora de sairmos deste veículo, que a gente chama de morte ou desencarnação. Aí a gente deixa o carrinho, vai para o ferro velho, que a gente chama de cemitério, não é assim? Vai para lá, vai virar outro instrumento, outro material ali, e a gente segue a nossa caminhada. E eu tenho muito medo, Telmo, dessa entrega desse carro. Como estarei? Como estaremos? Como foi? Por quais estradas que eu andei? O que deixei ao longo desses dias, anos, décadas? Quais foram as boas ações que eu, dentro do carro, fiz para as pessoas que encontrei? Será que dei boas caronas? Será que estacionei no lugar certo? Será que respeitei as leis divinas? As leis dos homens? Perguntinhas que a gente fica fazendo o tempo todo para nós, não é verdade? A gente fica fazendo essas perguntas. Será que eu estou certo? Será que eu estou na estrada certa? Será que isso vai me levar a um bom local depois que eu deixar o carro? São desafios que a gente tem ao vir a uma casa religiosa. Refletir sobre a nossa caminhada. E por isso que eu gosto de falar tanto desse Evangelho, dessa Bíblia. Não sei se vocês sabem, mas é aqui que tem
a história de um Cristo que recebeu a incumbência de nosso Pai de vir nos dar um caminho mais agradável para seguirmos. Então, se os amigos querem respostas para qual caminho seguir, qual rua virar, e aí a gente precisa lembrar que aqui tem um GPS divino, não é assim? Um GPS divino. E o Cristo, que nós chamamos carinhosamente de Jesus, deixou para nós umas boas, grandiosas vivências e histórias, para que a gente leia e medite sobre elas. O nosso ponto de estudo está lá em Mateus 6 e começa dizendo assim para nós: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. E aqui vem um desafio para nós. As duas mãos não andam juntas? É possível uma não saber da outra? E eu faço o bem com qual objetivo? Benefício oculto. Benefício, fazer o bem. Eu faço com qual objetivo? E aí Jesus, nessa passagem, ele deixa bem claro: não faço o bem para que os outros vejam. Não é esse o desafio? Qual é o motivo da gente fazer o bem? É para agradar a quem? Aí a gente precisa olhar para dentro, olhar para nossas estradas, olhar para o futuro, presente, e me posicionar. Eu estou aqui para agradar a quem? E o texto bíblico fala para nós, né? Jesus fala para nós: o meu objetivo de fazer o bem tem que ser para agradar a Deus. Consequentemente, vai ajudar aos nossos irmãos, ao pai, à mãe, ao esposo, à esposa, aos filhos. Mas o fazer o bem tem que ser em primeiro lugar, porque eu entendi que recebo coisas boas dele, nosso Pai, e preciso fazer coisas boas de acordo com o ensinamento dele. Então não é uma prática porque eu estou na frente de fulano que eu vou fazer o bem. Nem é uma prática que na hora que eu estou na frente de ciclano eu vou deixar de fazer. Não é esse o motivo. Não é a cena, não é a situação. O desejo de fazer o bem tem que ser sempre porque estamos na presença de Deus. Esse é o motivo. E a gente muitas das vezes faz o bem por causa de fulano ou de Beltrano. Consegue entender como a gente se perde? Em tal situação eu preciso agir bem, em outra eu não preciso. E a gente faz isso muito com a gente mesmo. Muitas das vezes a gente é educado socialmente, aquele verniz social, na presença de outros. Mas e comigo? E quando eu estou só? Eu também tenho o mesmo desejo de fazer o bem?
Consegue entender isso? Ah, eu vou encontrar com alguém, eu vou tomar banho. Eu não vou encontrar com alguém, eu não vou tomar banho. Consegue entender essa cena? Né? Ah, eu vou para tal lugar, então vou arrumar, vestir aquela roupinha bacana. Ah, não, vou só fazer isso, então pode ser qualquer coisa. O processo tem que ser sempre, porque nós estamos na presença de nosso Pai. E a gente esquece dessa ligação que a gente tem. Por isso das nossas intemperanças. Ora frio, ora quente, ora morno. Na hora que a gente perceber que a gente está na presença do Senhor e o tempo todo Ele tem o seu olhar amoroso para conosco, vamos sempre estar bonitos na fita. Consegue entender isso? Sempre de banho tomado, sempre bonitinho, sempre limpo, sempre arrumado, para o que tiver que acontecer na nossa vida. Porque nós estamos em contato com eles. Então, Jesus chama atenção para isso. Qual o objetivo de fazer o bem? Estar e sempre ter uma relação maravilhosa com Deus. Esse momento de estar nessa percepção é o momento que a gente constrói em nós o reino de Deus. Já entenderam isso? A construção do reino de Deus é quando eu estou em contato com Ele o maior número de tempo possível. Reparem que eu em contato com Ele, porque Ele está sempre em contato com a gente. Sempre. E aí Jesus traz essa chamada de atenção. Qual o objetivo de nossa vida? Qual o objetivo? Eu estou buscando o quê? E aí a gente, estudando, né, a ciência espírita, o evangelho, a gente volta a essa questão da imortalidade. Porque muitas das vezes a gente não pensa no futuro. Ou quando pensa no futuro tão breve, esquecendo o que estaremos fazendo daqui a 1000 anos. Todo mundo aqui sabe o que estará fazendo daqui a 1000 anos, gente? Já pensaram nisso? 5.000 anos, todo mundo aí já fez um planejamento para 5.000 anos? Vou contar um segredo para vocês. Nós vamos estar vivos daqui a 5.000 anos. A gente tem um pensamento curto, não tem? A gente precisa ampliar isso. Como eu quero estar daqui a 20.000 anos, 50.000 anos? A gente não pensa, mas a informação nós temos, não é assim? Informação que todo mundo aqui tem. Refrigerante faz mal, não é? Todo mundo sabe disso? Não é? Então eu vou considerar que ninguém toma refrigerante aqui, né? Ué, todo mundo sabe que faz mal, não sabe? Se faz mal, eu não vou usar, não é assim? Consegue entender a nossa dificuldade? Ah, não, mas é só um pouquinho. Mas e daqui a 10.000 anos? Esse pouquinho vira o quê? Consegue entender isso? Numa existência aqui, eu tomo só uma tacinha de vinho, não é assim? Diz que faz bem pro coração, não é assim? Só para dar o tom, não é? Motivos 1000, né? Aí nessa, eu tomo só uma tacinha. Na próxima, meu organismo, não é assim? Acostumou, né? Meu paladar acostumou. Ah, vou tomar só 2. Na próxima reencarnação, daqui a 200 anos. E na 20ª reencarnação, se eu continuar com esse movimento? Eu estou bebendo todo dia? Eu estou bebendo toda hora? Consegue entender esse movimento imperceptível que a gente faz? Não, e a gente sempre argumenta, eu paro na hora que eu quiser, não é assim? Mas e o desejo? Por aquele carro, pelaquela casa, pelaquela roupa, por aquele sapato. Não é fruto de um desejo? Não é assim? Não vem fruto de um desejo? Eu quero, e eu quero, e eu quero, e eu quero. E a gente vai vivendo pensando somente nos prazeres.
materiais. E esquecemos de trabalhar os nossos desejos espirituais. E muitas das vezes nós esquecemos por causa de uma educação. Porque nós somos educados dentro de algumas religiões que falam no milagre. E a gente acredita em milagre. Vocês sabiam disso? Se eu vier na casa espírita, minha vida vai virar um mar de rosas. Se eu tomar água fluidificada, vai tudo dar certo. Se eu tomar um passe, então, nossa, vai ser uma maravilha. Mas e o movimento que eu tenho que fazer para me transformar, para que minha vida seja maravilhosa? Não, eu estou indo lá, a Sheila dá um jeito na minha vida. Não é assim? Consegue entender a gente curtindo? E aí a gente terceiriza e faz e continua vivendo dentro dos nossos desejos, que muitas das vezes não são tão saborosos espiritualmente. Não são tão saborosos. Desafiador, não é, amigos? Esse tal de evangelho é um... O evangelho não é para os fracos. Não é. Seguir o Cristo não é fácil. Mas todos teremos que trilhar o mesmo caminho que Ele, porque Ele é o caminho da verdade, da vida. Ele é o caminho, o exemplo. Gente, eu acho isso tão legal, né? Quando a gente está no estudo, né, coletivo, que todos podem participar, a gente vai perguntando, né? O que você acha de Jesus? Eu acho que Ele é amor, eu acho que Ele é paz, felicidade, misericórdia. Aí eu falo assim, agora pergunta para mim, o que eu acho de Jesus? Aí o pessoal pergunta, e aí, o que você acha de Jesus? Eu tenho certeza que um dia eu serei um Cristo. Eu tenho certeza. Sabe aquela semente de abacate que não sabe que dará frutos maravilhosos e saborosos? Somos nós. Sementes desenvolvendo a cada dia. E precisamos lembrar que daremos abacate. Está longe? Está perto? Depende. Depende do movimento que eu faço. Semana passada, o Elcio falou da questão 170 do Livro dos Espíritos. E lá fala que se a gente acelerar, lembra disso? A gente economiza N reencarnações. Lembram disso? Se o meu desejo hoje for de fazer o bem para com Deus, eu posso alcançar coisas maravilhosas. Exemplo, Paulo de Tarso. Lembra? Estava na presença do Cristo há 2000 anos, não é isso? O senador Públio Lentulus, está lá no livro há 2000 anos, não é isso? Obrigado, Chico, obrigado, Emmanuel. Ele, a pedido de Lívia, vai até a praia procurar o Nazareno. E Jesus aparece, porque eles tinham um trenzinho em comum, né? Meu vaso escolhido, não é assim? Jesus vai ao encontro daquele senador. Lindo isso, né, gente? E ele, sem perceber, fica de joelho. E ele nega aquela presença. E Jesus fala para ele, senador, gente, é o convite para todos nós. Ou me segue agora, ou daqui a milênios. Consegue entender que esse convite é feito para nós todo dia que a gente acorda no corpo? Vocês já despertaram para isso? Todo dia o Cristo chega, aparece, na hora que a gente faz uma prece, não é? Todo mundo aqui faz prece de manhã, né, gente? É? O Cristo se faz presente. A gente lembra das coisas divinas, a gente lembra das coisas maravilhosas, e é o convite que Ele nos faz. Vamos comigo? A gente não, primeiro eu vou arrumar a casa, depois eu vou arrumar um dinheiro, depois eu vou fazer isso, depois eu te sigo, Senhor. Depois eu te sigo.
Fica na fila aí, que se chegar a sua vez. Ele pergunta: senador, nós, Telmo, amigos, ou me segue hoje ou daqui a milênios? E naquele momento, o senador duvidou que as coisas celestiais são coisas que devemos considerar em primeiro lugar. Jesus diz isso. Buscar em primeiro lugar o reino, a paz, a maravilha, a felicidade dos céus. E ele não se convence daquele convite do Cristo. Não se convence daquele convite. Porque ele olhou a situação financeira de Jesus, não é? Consegue entender isso? Ele olhou para si: mas você, que convite, olha de quem vem. Sem um reino, sem poder, sem nada material, não vou te seguir não. É ruim, hein? Não vou. E olha que ele tinha notícias das maravilhas que Jesus já tinha feito. Ele já tinha notícia disso. Ele não segue. Prefere César. Prefere continuar nas suas ideias. E aí, ao longo do tempo, né, e a vida faz isso, né, com muita sabedoria, ele foi perdendo todos aqueles que lhe eram caros. Mas esse movimento fez com que aquele espírito se transformasse ao longo dos anos. Termina aquela reencarnação cego. Termina aquela reencarnação orando a Jesus. Gente, leia o livro há 2000 anos, maravilhoso. E ali começa a nascer um novo senador, um novo espírito. A última reencarnação, dizem, né? A revista Caras Espíritas, vocês conhecem, gente? A revista Caras Espírita, né? A revista de fofoca dos espíritas. Brincadeirinha, né? Dizem que ele foi Manuel da Nóbrega. Né? Esse senador. E é interessante isso, que isso aconteceu há 450 anos atrás. 450 anos atrás. Reparem que essa transformação aconteceu em menos de 2000 anos. Consegue entender que se a gente fizer o bem, se tocar para o bem, em menos de 1500 anos, nós somos capazes de estar julgando no outro time? Consegue entender a esperança que a gente tem, o desejo que a gente deve ter para transformar essa reencarnação num grande movimento a nosso favor, junto com Deus? Nós podemos fazer, podemos, porque está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Eu falo, né, a maioria aqui deve ser mineiro, né, que a gente está com a faca e o queijo na mão. Consegue entender esse momento? A oportunidade está em nossas mãos. Eu parto se eu quiser, o tamanho que eu quiser, eu ofereço ao outro se eu quiser, eu como se eu quiser. Consegue entender que está em nossas mãos? Ainda mais nós que estudamos esse evangelho, estudamos essa ciência espírita, podemos acelerar. E Jesus aguarda, Deus nosso Pai aguarda, porque nós andávamos patinando. Conhece esse termo, gente? Maçã no barro, né? Eu acho que eu sou velho, né? Tem uns termos esquisitos. A gente anda dando bobeira, buscando as coisas materiais, as coisas transitórias, em vez de buscar o que é verdadeiro. Buscar o que é verdadeiro. E o que é a verdade? É uma pergunta interessante. O que é a verdade? Pilatos pergunta para Jesus, lá naquele momento, abre aspas, gente, vocês já leram o Atos dos Apóstolos?
Já leram o livro Paulo e Estevão? Vocês já repararam o esforço que esse Pilatos fez para livrar Jesus da cruz? Vocês lembram disso? Lembram disso? Pilatos se esforçou para livrar. No livro Paulo e Estevão, até o Emmanuel, senador Públio Lentulus, lá ele fala assim, olha, ele sugere, o judeu tem o costume de liberar um preso, tenta fazer esse jogo aí para ver se eles escolhem o preso, né, o Barrabás, em vez de Jesus. Quem sabe aí a população vota, né? Jesus perdeu essa eleição, não perdeu, gente? Barrabás ou Jesus? Jesus perdeu a eleição. Por quê? Naquele momento ele tinha um doutor da lei. E o doutor da lei primeiramente falou Barrabás. E todos aqueles que estavam ali com medo de contrariar o doutor da lei, seguiram a fala daquele companheiro, equivocadamente. E Jesus é perguntado por Pilatos, o que é a verdade? E Jesus se cala. Porque a verdade, ela é complexa. O que pode ser verdade para mim agora, daqui a 5 minutos, pode deixar de ser. Porque vai entrar uma nova informação, um novo conhecimento, e a minha verdade vai se transformar. Aí a gente entende Sócrates dizendo, só sei que nada sei. E só sei que preciso aprender. É essa a proposta da Bíblia, dos Evangelhos. É essa a proposta de olharmos para nós, descobrir os tesouros que temos dentro de nós. Oculto, benefício oculto. Quantas coisas boas temos dentro e não utilizamos? Historinha bonitinha. Muitos de nós temos em casa aquela toalha bonita, né, gostosa, que está guardado para visita, não está? Tem um lençol lá esperando a visita, não está? Não tem? Aquela xícara que a gente usa só quando aparece alguém, não tem? Não temos uma coisinha boa, oculta, para os do dia a dia, preparada para aquele que a gente não sabe nem se vem, mas eu estou preparado. Não temos? Por que não usar o que temos de bom para aqueles que caminham conosco todo dia? Já pensaram nisso? No livro Agenda Cristã, obrigado Chico, obrigado André Luiz, o André Luiz fala para nós que nós deveríamos tratar os de casa como visita. Curioso isso, né? Então aquela toalha que está guardadinha lá, a gente devia oferecer para o nosso amor de todo dia. Aquela xícara, aquele lençol, oferece para aquele que está contigo, que está conosco todo dia. Benefício. Que a pessoa olha para aquilo e fala assim, mas eu nunca vou usar essa toalha, eu nunca vou usar esse lençol. É para alguém, essa xícara. A gente precisa usar o que nós temos de bom para aqueles que estão conosco agora, nesse momento. E aí, a gente foi buscar no Evangelho segundo o Espiritismo um comentário dos Espíritos sobre essa questão. Gente, vocês sabem que aqui está a primeira revelação e a segunda revelação? E aqui está a terceira revelação? Todo mundo sabe disso? Sabemos disso? O que está aqui dentro? O que está aqui dentro. Aqui condensado, aqui mastigadinho, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia do Espírita, viu gente? Por favor, Bíblia só essa, tá? Tem gente que fala assim, a Bíblia do Espírita, e fala que é essa. Não é não, são separados, tá? Nós temos que estudar a primeira revelação, temos que estudar a segunda revelação, que é o Evangelho, e temos que estudar a terceira. E aqui os Espíritos superiores, cuidadosamente, eles pegam alguns trechos do que está aqui e mastigam para a gente, para nos ensinar como estudar o texto que está aqui. Tá? É essa a função disso aqui, ensinar a gente. Então lá no capítulo
7º, não saiba, mentira, 13º, perdão. Capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E aí tem um comentário dos Espíritos, porque aqui faz o seguinte, nosso querido, os organizadores da doutrina espírita, eles pegam o texto bíblico, tem o comentário do nosso querido professor Rivaio, e depois tem o comentário dos espíritos superiores, ok? É essa o método dele. Então, eu leio o texto bíblico, o que eu penso, o que eu sei, o que eu entendo sobre isso. Bacana, tá, entendi sobre isso. Tá. Aí eu vou para esse, o que a espiritualidade, a literatura espírita traz para a gente de referência. Aí a gente vai construindo essa ideia. E aqui no comentários dos Espíritos, lá no item 11, a beneficência, que é do Adolfo, bispo de Argel, ele fala assim para nós: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ser bom. Os maiores deleites, as maiores alegrias, vêm de beneficiar. Beneficiar. E ele continua dizendo assim: pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Consegue entender essa situação? Dispa, tire da gente e sirva ao outro. Consegue entender esse movimento? As mais belas almas. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Ai! Única ocupação. Fazer feliz o outro. Papai do céu faz isso pela gente? Jesus faz isso pela gente? Nosso anjo da guarda faz isso pela gente? A gente faz isso pelo outro? Consegue entender esse raciocínio? Se Deus faz, é bom. Se o Cristo faz, é bom. Se o meu anjo da guarda faz, é bom. Por que eu não Ctrl+C, Ctrl+V? Por que eu não copio? Admiro nosso Pai, admiro a Jesus, admiro meu anjo da guarda, mas eu ainda estou com dificuldade de reproduzir este saber. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais, quando como representantes da divindade levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras que, como um agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos: mamãe, papai, estou com fome. Mamãe, papai, estou com fome. Compreendeis quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero.
compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos? É uma afirmativa. Compreendeis a responsabilidade que temos com os nossos irmãos? O texto ficou pesado, gente? Tô achando que ficou pesado o texto. Mas eu tô só lendo, tá? Nos levando à reflexão profunda, eu entendo isso. Para que a gente se motive, viu, gente? Isso não é para a gente se fechar, não. Isso é para a gente expandir. Sair aqui com o desejo de dar alegria ao outro, de dar um pão ao outro, de dividir com o outro, de ser solidário, buscar essa beneficência sempre. Porque é uma briga que a gente tem internamente. Por isso que Jesus fala da mão esquerda. Porque muitas das vezes a mão esquerda quer só para a gente. O egoísmo. A mão esquerda quer só para eles. E tem hora que a gente tem que fazer com a direita. Tem que combater esse outro lado. Porque a gente tem o desejo de ajudar. Não é verdade? Nós temos o desejo de ajudar. Mas a gente fica, tem hora, fazendo negócio com a esquerda e a direita. Não faz não. Desconsidera. Desconsidera a esquerda. Desconsidera o egoísmo. Desconsidera a posse. E entrega. Entrega. Não fica muito mais fácil? Jesus não entregou-se para nós? Jesus não entrega tudo para nós? Não é assim que funciona? Amigos, vocês sabiam que todas as coisas materiais só têm uma finalidade? Promover o espírito? Todo mundo está ciente disso? Os recursos materiais têm a função de promover o espiritual. Para isso que serve tudo. Tudo que é material tem essa função. E nos é dado de graça. A gente esquece nisso, né? Raciocínio. Quando nós adentramos a barriguinha da mamãe, nós trouxemos alguma coisa materialmente? Nossos pais trouxeram alguma coisa? Nossos avós trouxeram alguma coisa? Quando chegamos aqui, nós, eles, não estava tudo posto para nós? Consegue entender esse raciocínio? Alguém fez por nós? Aí a gente vai lá no texto bíblico, né? Gênesis. E Deus criou o céu e a terra. E a gente aqui entende isso, né? Terra, tudo que é material. Céu, tudo que é espiritual. Deus criou. É função de Deus criar o material, criar o espiritual. Está lá no livro dos Espíritos isso, né? Deus cria duas coisas. O elemento material e o elemento espiritual. E aí depois dele criar isso, que é a função de Deus fazer essa criação, ele nos convida a construir as coisas que necessitamos. E Deus disse, faça isso. E Deus disse, faça aquilo. E Deus disse, faça aquilo. E os filhos, nós, nossos irmãos mais velhos, fazem isso. E prepararam para nós o sistema solar, o planeta e o universo. E nós vamos deixar tudo. Está todo mundo sabendo disso? Está todo mundo sabendo disso? Porque chegamos sem nada e vamos levar apenas as nossas boas obras, que serão os nossos advogados quando estivermos fazendo a análise da nossa caminhada. As boas obras. Tem um texto, né? Está lá no livro A Vida Escreve. Obrigado, Chico. Obrigado ao... Esqueci o nome do benfeitor. Do Saturnino. Reencarna com o projeto de perder o braço inteiro. O projeto dele, ele, quando estava desencarnado, lembra que ele tinha feito uma meleca, né, daquelas caprichadas, e que naquele ato
ele obrigou um escravo doente a ir trabalhar, esse escravo vai trabalhar no engenho, e aí ele força a barra e o escravo perde o braço todo. E aí ele, desencarnado, fala assim, preciso resolver essa questão. Como que você quer resolver essa questão? Não, na próxima encarnação eu também vou passar por essa experiência, essa expiação. Vou perder o braço todo num acidente também. E aí ele se torna um excelente pai, um excelente marido, um trabalhador muito bom. E aí um belo dia ele estava trabalhando, e trabalhava numa gráfica, eis que acontece um acidente. E o braço dele, né, se enche de sangue. E ele vai ao médico, o médico cuida daquilo, o patrão dele leva, porque ele é uma pessoa maravilhosa. E aí todo mundo fica impressionado. Como é que com ele aconteceu isso? Uma pessoa tão boa. A gente não tem essa percepção, gente? Uma pessoa tão boa. Mas é que a gente esquece das melecas dos capítulos anteriores. E aqui está o momento das nossas consequências. E a gente precisa lembrar disso. Todo ato, toda ação, toda causa gera o quê? Efeitos. Nessa, veio das outras e acontece aqui. E aí, eis que o médico olha aquilo tudo e tal, e ele só perde um dedo. Só perde um dedo. Mesmo assim, ele fica ainda chateado com aquilo, a esposa fica chateada. Poxa, como é que Deus deixou que isso acontecesse com esse marido maravilhoso? E ele participava de uma reunião mediúnica. E o pessoal lá da reunião falou, não, mas como é que isso pode acontecer com fulano? Como? E aí, na noite seguinte, ele vai na reunião mediúnica com a tipóia, tudo resolvidinho, tranquilo, né? Remédio, tudo bacaninha. E aí ele estava lá na reunião mediúnica, todo cabisbaixo assim. Aí o benfeitor aparece e pergunta assim, por que você está com essa cara? Ele fala, você não está vendo o que me aconteceu? Assim, né? Vitimiza, né? Aí ele fala, mas você devia dar graças a Deus. Como graças a Deus? O seu negócio antes de reencarnar era perder o braço inteiro, porque se tinha aprontado lá. E aí, por teres agidos no bem, por teres socorrido, por teres auxiliado, por teres feito todo esse movimento, passou pela experiência só do dedinho. Aí ele, então tá bom, né? Em tudo dai graças. E não percamos. Aqui, ó o que esse povo faz com a gente. Olha o que esse povo faz com a gente. Esse aqui eu nem vi. Amigo, isso é outra coisa, né, gente? Então que a gente não perca, né, essa alegria de ajudar ao outro. Porque essa ação no outro vai nos ajudar muito. Hoje e daqui a 1000, 5000 anos. Tenhamos vivo em nós esse desejo sempre de servir como Jesus nos serve todo santo dia. Beijo no coração de vocês. Uma alegria estar aqui, viu, gente? Toda quarta-feira. Obrigado.